Amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso Evangelho. E para que possamos ampliar os nossos conhecimentos e executarmos uma melhor jornada nessa encarnação, vamos pedir, com os olhos fechados, aos Espíritos orientadores que nos orientem, e nada melhor para iniciarmos esse estudo que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Chegamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem sob o título de A Fé que Transporta Montanhas. O subtítulo que nós vamos ver hoje é A Fé Divina e a Fé Humana. Nos fala o Evangelho. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio num estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o que tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode obter uma satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que, pelo estudo de hoje, em grande parte se explicam, não só pelo Espiritismo, como também pelo estudo do magnetismo, e que se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa e se tem fé porque sente que em si pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, crente no seu futuro, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência e aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se cheguem a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamariam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso está no Evangelho, ditado por um espírito protetor em Paris, 1863. Parece que, hoje em dia, impera um certo senso comum entre nós de que a fé e o conhecimento são coisas opostas, mutuamente excludentes como a luz e a escuridão. Se você tem conhecimento, você não tem fé, e vice-versa. Na lição, o Espírito nos diz que a fé é humana ou divina, conforme a destinação que o homem dela às suas necessidades terrenas e às aspirações celestiais e futuras. Pela fé divina, o homem acredita na força que tem e que o seu futuro é luminoso. Sabe que esse instante que está vivendo é um período temporário para corrigir os equívocos do passado. Não se sente revoltado diante dos empecilhos porque sabe que eles são passageiros. Os homens de ciência estão descobrindo a força da mente e da fé. O querer é poder. E isso está ganhando um status novo. Deixou de ser frase de efeito ou uma citação filológica.
para ser a expressão da vontade que antecede o êxito. Já estão descobrindo que podemos levitar e que, quando amamos, altera-se o nosso metabolismo e, independente do sexo, temos prazer em dar alegria ao outro, em ajudá-lo como irmão e outras tantas descobertas similares. Aqui já caberia uma reflexão nossa. Refletindo sobre a passagem que Jesus, junto aos apóstolos, atravessava as turbulências das águas do Mar da Galileia, o balanço daquelas águas ferozes, o barco que era jogado para lá e para cá, e o medo que tomava conta do semblante daqueles homens simples, seus apóstolos, metaforicamente, essa passagem repercute nas turbulências que enfrentamos cotidianamente. Olhem, nas lágrimas que caem ante as dores que nos visitam, seja inesperadamente ou por escolha nossa, em face de nossas ações. No medo que cobre nossa alma, impedindo-nos de exercer algum movimento de mudança, e ao mesmo tempo, no convite que a vida nos endereça, no sinuoso percurso do desenvolvimento da fé. Foi exatamente esta palavra que Jesus lembrou aos apóstolos quando enfrentava aquele fenômeno da natureza nas águas. A fé como mola propulsora da certeza de que as águas turbulentas existem constantemente em nossas vidas, mas temos a capacidade de enfrentá-las e de buscar os meios para transpor tais obstáculos. Novamente, nossa reflexão. Será que sabemos da nossa real capacidade? Você já pensou nisso? Os espíritas que conhecem a fé pelo raciocínio, compreender que é para crer, levam vantagem sobre os demais que professam simplesmente pelos dogmas. Mas, se não aplicarmos o conhecimento nas experimentações da vida, não seremos diferentes dos que se mantêm na fé cega, aquela que já não cabe mais neste mundo onde impera a razão. A fé humana é inerente ao ser desde que ele nasce. Todos nascemos com fé em nossos pais, na comida que comemos, em tudo aquilo que podemos ver e sentir. Buscando compreender a fé, essa firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso, como define o dicionário do Aurélio, essa confiança que se faz presente no coração dos homens quanto às suas possibilidades de realizações, deparamos muitas vezes com atitudes bastante diferentes, partidas de uma mesma criatura. Daí que a fé é então humana e divina. Solicita de nós o arranjo de nossas capacidades e a inteligência frente às questões humanas. O desenvolver dessa certeza, dessa fortaleza, nos remete à nossa forma divina latente, que borbulha em nosso ser interior em busca da hora certa de se manifestar. Novamente, volto às palavras singelas do Mestre Jesus. Aspas. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. Isso está no Evangelho de João. Deuses, quanta responsabilidade, já pensaram? Dotados de capacidade de transformação, de transcendência, à medida que nos movimentamos, que saímos do lugar em que nos encontramos, naquele momento extremo no qual o sofrimento é o companheiro, a fé é a esperança que incita esse movimento. Há momentos em que aquela confiança que supunhamos impulsionaria o homem para condições superiores na vida desaparece por força do surgimento dos sentimentos que dizemos que são até mesmo contraditórios. E por que isso acontece? Já parou para pensar? Porque as criaturas são espíritos em evolução e estagiam em faixas de crescimento diferenciadas. No homem, ainda no mundo material, muito voltados para essas influenciações materiais, que definiríamos como materialistas, para quem a vida está centrada nas conquistas imediatas. A fé se encontra sustentada pelos seus valores pessoais, valores que ele dirá foram conseguidos à minha custa. Para esse homem, o futuro estará cheio de incertezas, já que confia só em si mesmo. Se lhe faltarem as forças, a coragem ou ânimo, só o nada para ele será o seu destino. Mas a fé em Deus vai muito além, porque a fé divina não é um pulo no escuro. Ora, a fé humana é diferente da fé divina, porque pela fé humana a pessoa tem que ver para crer, mas pela fé divina tem que crer para ver.
Tomé, um dos 12 apóstolos, tinha uma fé humana. Ele precisou ver, colocar o dedo nas feridas do Mestre para acreditar que ele tinha ressuscitado. Muitas vezes, agimos como Tomé, exigimos respostas, sinais que comprovem os próprios e os propósitos divinos. No entanto, precisamos crer antes de ver. A fé divina, no entanto, é a arma que vence o mundo. Por isso, quando Deus nos diz para crer, está nos pedindo algo totalmente além da razão, pois aos olhos humanos a fé é algo irracional. A fé divina é positiva porque nos levanta e nos torna gigantes. O homem, mesmo sem ser religioso, que acredita no seu potencial intelectual para a realização de um empreendimento, aciona a sua vontade no uso de todas as suas faculdades, numa entrega de suas energias na realização deste empreendimento. O homem que acredita em uma vida futura além da morte, que tem a certeza de que pode realizar ações boas e nobres, encontra nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, da renúncia, da abnegação e da dedicação e do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os chamados milagres realizados por Jesus e seus apóstolos nada mais são do que o exercício da fé no uso das suas faculdades espirituais. Exaltando a qualidade da fé, Kardec nos ensina, aspas, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, nos falou Kardec. E em João, Jesus nos esclarece, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço e outras maiores. E tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que meu Pai seja glorificado através de seu Filho. Toda fé deve produzir frutos, do contrário não seria fé. Em geral, quando as pessoas pensam em fé, logo lhes vem à cabeça a crença, o quanto são capazes de acreditar em alguma coisa. Isso se deve a séculos e séculos de dogmas, teologias e doutrinas que influenciaram o nosso modo de pensar, agir e sentir. O Espiritismo nos ensina que a fé é um instinto espiritual, um princípio da natureza, presente em todas as pessoas que tenham consciência disto ou não. Portanto, podemos comparar a fé como uma semente que, plantada no solo, precisa ser cultivada e desenvolvida. É uma conquista de cada ser humano. A fé não pode ser vendida nem doada e muito menos emprestada. A cada um de nós cabe as ações conscientes no sentido de desenvolvê-la com o próprio esforço. Herculano Pires nos fala sobre a fé cega. O homem que crê se indagar sem compreender nem querer compreender está sujeito às mesmas e dolorosas surpresas daquele que não crê. Fala-nos sobre a fé e a razão. O ato de crer é emotivo e antecede a razão. A fé nascida da crença é sugestiva e, portanto, emocional. Na fé espírita ele nos diz, a fé espírita, como dizia Kardec, é iluminada pela razão, mas a razão espírita é iluminada também pela fé. De maneira que não pode ser confundida com razão. A fé espírita é uma conquista racional, porque o espírita não pode crer pela crença, mas deve crer pela compreensão. Belas palavras de Herculano. Mas cabe aqui também o nosso raciocínio. A fé humana consiste em acreditar no próprio potencial, tendo fé em si mesmo. Cremos conseguir conquistar algo almejado e vamos atrás desse objetivo. Cria-se uma automotivação, pois esta fé em si mesmo, na capacidade de realizar sonhos, de superar obstáculos, de conquistar posições e pessoas, gera a força motriz das nossas realizações. Já a fé divina é a certeza espiritual de que Deus nos suportaria em nossos momentos difíceis e nos inspiraria, protegendo-nos mediante a crença tenaz que nós tivermos. Fé humana e fé divina são distintas uma da outra, podendo assim interagirem ou separadamente serem alimentadas por nós. Mas ambas podem ser molas propulsoras para ações positivas que teremos então impulsionando nossos atos para enfrentarmos a vida. Com a fé humana acreditamos que podemos fazer algo e fazemos. Esta fé nos dá a confiança na condução com sucesso da nossa carreira profissional, na consolidação da nossa base financeira, na superação de situações que dependam da nossa mudança de atitude. Estimula-nos a lutar com inteligência e dedicação contra o que nos incomoda e não nos deixa acomodados com o status quo, lembrando-nos de que um futuro diferente só acontecerá se houver uma atitude
positiva no presente. Para o bem da sociedade ou para o nosso próprio crescimento emocional ou profissional, aliar a fé humana a um toque de humildade e sensatez, entendendo-se falíveis, irá nos fazer reavaliar sempre as nossas ações. A fé humana, sem essas ponderações, traz ilusões sobre a nossa personalidade, tornando-nos arrogantes e donos da verdade. Já parou para pensar nisso? Orienta-o na crença em uma força superior a ele e a tudo, que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material. Ela agrega a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. A fé humana ou divina é sufocada pelo pessimismo, pela falta de princípios, pela desorganização pessoal, pelas atitudes displicentes frente às oportunidades que a vida nos oferece e pela nossa baixa estima. Mas a fé é estimulada pelo otimismo, pelo trabalho, pela tenacidade, pela perseverança, no foco que queremos e no que acreditamos. Estimuladas a isto e interagindo entre si, a fé humana pode ser espiritualizada pela fé divina. Crer é o caminho para conquistar. Charles Chaplin nos fala belamente: penso que a fé é a extensão do espírito. Não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas, nos fala o autor espiritual, destacando que a fé é humana e divina, pretendente demonstrar que com ela, no reconhecimento das capacidades do espírito, no emprego da vontade, no uso dessas forças, o homem pode a cada existência realizar muito em seu favor. A fé, assim entendida, compreende a força espiritual que possui, confia nas leis divinas, no auxílio espiritual dos espíritos protetores, que podem trazer-lhes as energias adequadas aos seus propósitos, colocando a sua vontade de querer a serviço dessa força e pode assim realizar um milagre da sua transformação moral. Agora, só cabe a nós decidirmos que tipo de fé queremos ter, pois receberemos os benefícios daquilo a que crermos. Neste quadro de valores renovados do Espírito Eterno, Deus em nós e através de nós deveria constituir a nossa meta suprema. Nesse sentido é que a fé humana e divina solicita de nós o arranjo de nossas capacidades e inteligências frente às questões humanas. O desenvolver dessa certeza, dessa fortaleza, nos remete à nossa forma divina latente, que borbulha em nosso ser em busca da hora certa de se manifestar. A fé sempre existirá, pois que, como nos disse o Espírito Amigo, a fé é a certeza de que temos de ser filhos de Deus e, em seu nome, estarmos no universo para contribuir para a sua construção. Outro aspecto da fé está consubstanciado no fato de que o pensamento humano tem um enorme poder ainda desconhecido, comprovado em parte por meio do chamado efeito placebo. Se a medicina aceita que a fé do indivíduo na cura por determinada substância placebo, travestida de um remédio, de fato provoca aquela cura, ela atesta que o poder da mente tem grandes efeitos sobre as doenças do corpo. Espero que mostremos a fé divina sempre, para que possamos alegar no coração do Mestre Jesus. Crer é o caminho para se conquistar. Penso que a fé é a extensão do Espírito, é a chave que abre a porta do impossível, novamente citando Charles Chaplin. Por isso, o Santo Agostinho nos disse: se queres ver as obras de Deus, prova-o, e se não tiveres fé, estás perdido. Lembremos do que disse Jesus a Jairo, chefe da sinagoga, que lhe rogava socorro para a filha considerada morta. Não temas, crê somente. E chegando à casa da enferma, despertou-a para a saúde e para a vida. A fé é uma necessidade imprescindível para a felicidade, fator essencial para as conquistas íntimas nos rumos da evolução. Isso se acha no livro Rumos Libertadores de Joana de Ângeles. Não é sem fortíssima razão, portanto, que na página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo foi lançada a definição de fé, que consideramos a melhor e insuperável, como se pode deduzir por sua simples leitura. Aspas. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé é a mãe da esperança e da caridade, o que é facilmente compreensível porque todo aquele que possui, conforme a doutrina espírita nos apresenta, um sintoma de que já conquistou estágios importantes, ela ali está implantada.
A importância do espírita ter esse entendimento da fé o levará a vivenciar melhor a sua atual existência. O espiritismo facilita a reparação dos erros numa experimentação consciente e nisso está o fortalecimento da nossa fé. Conquistar a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Essa fé, que é a força e a vitalidade bem compreendida e assimilada mesmo diante da dor, contribui para que suportemos qualquer desafio. Novamente citamos Jesus, a fé é a virtude que move montanhas. Porém, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem em nossos corações a impureza e todos os vícios que derivam dela. A fé é o resultado do nosso conhecimento interior. Quanto maior for a nossa identidade com essa certeza, mais nos aproximaremos da felicidade. A edificação da paz interior, como a luz divina assim exige. Agora, vamos agradecer aos amigos espirituais que nos orientaram nesse estudo, pela nossa humanidade que passa por esse momento tão turbulento. Vibramos pelos locais de dor e sofrimento, como os hospitais, e lá os profissionais da saúde que lutam contra a pandemia, aos asilos, aos albergues, aos presídios, onde a dor impera, aos irmãos que estão pelas ruas desvalidos, por todos aqueles que neste momento o lenitivo da prece possa acalmar o seu coração, aos espíritos que andam e perambulam pelo planeta, aos diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Solicitamos também uma vibração onde ela se fizer necessária e pedimos uma vibração para o nosso ser interior. Se você gostou, clique no positivo a cada aula vista, faça comentários e críticas, dê sugestões e, se possível, indique o nosso canal aos amigos e toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Muita paz. Obrigado, que assim seja.